Oi, tudo bem com você? Eu sou a Ana, sou arquiteta urbanista, eu sou apaixonada por diagramação de pranchas e mais um vídeo aqui para esse canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de conversa. Eu vou comentar com vocês o que professores de várias universidades diferentes do Brasil comentaram comigo na última semana de lives que eu fiz lá no meu Instagram do lançamento do meu curso Diagramando do Zero. Então eu vou passar aqui com vocês um pouquinho do que cada um comentou e o que cada um trouxe como peculiaridade aí em relação à diagramação de pranchas. Vamos lá? Então, o primeiro convidado que eu chamei lá pra fazer uma live comigo no Instagram, que eu acabei não conseguindo salvar a live, eu fiquei muito empolgada e no fim eu não salvei a live, foi o Ayrton, o professor Ayrton. Ele dá aula numa universidade em São Luís do Maranhão. Ele tem um quê muito ligado à parte de criatividade, sabe, dos projetos. Então a gente bateu um papo super maneiro, deu 1h30 quase de live e a gente conversou muito e eu anotei algumas coisas pra mim conversar com vocês. A primeira coisa que ele falou, que é um ponto principal da diagramação, que eu sempre falo pra vocês, mas eu acho que a palavra dele só me ajuda a reforçar, foi sobre a organização. As informações estarem organizadas na prancha. A segunda coisa, ele mencionou um ícone muito interessante, que foi em relação a, por exemplo, a pessoa que não sabe estruturar bem um texto, escrever bem uma redação, ela dificilmente vai conseguir estruturar bem as suas ideias. Ele até deu uma sugestão que quem não consegue estruturar um texto tem que voltar e começar a transcrever o que precisa fazer, como se fosse montar realmente uma redação para conseguir mostrar a sua ideia real lá no projeto. Então eu achei isso muito interessante, porque ele partiu de um princípio do nosso próprio conhecimento, do início dos nossos estudos, né? Que é escrever um texto, que é aprender a escrever. Então ele disse exatamente isso, que quem não sabe escrever uma redação, não sabe estruturar uma redação, dificilmente vai conseguir apresentar suas ideias com clareza. Então observe isso em você aí, tá? Outra coisa que ele falou é não saber destacar o destaque. Olha que interessante. Então, se você não consegue destacar bem o que você quer que seja o destaque do seu projeto, você não vai conseguir dar ênfase para aquilo, você não vai literalmente conseguir destacar o seu destaque. Então, como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de cores, você pode fazer isso através de imagem, você pode fazer isso através de croquis. Ele é uma pessoa muito artística, o professor Ayrton, ele tem um dom muito lindo de desenho e ele ensina muito sobre isso. Até convido vocês a irem no Invente Arquitetura. Eu vou deixar aqui o arroba para vocês irem lá conhecer um pouquinho sobre o Invente Arquitetura, porque olha, é sensacional. Ele faz lives direto com estudantes, com profissionais para falar sobre criatividade. Eu sei que criatividade é uma coisa muito difícil para nós arquitetos e urbanistas. Então, aprender a destacar com destaque através de diagramas, de imagem, de croquis. De texto também dá para destacar o destaque, tá? Ficou um pouquinho redundante essa parte, mas eu acho que vocês vão pegar a ideia. A outra coisa que é bem correlacionada com organização é clareza e objetividade. A gente fica dando muita volta nos nossos projetos e acabamos não conseguindo falar o que tem para falar. Então eu acredito que falar o que tem que ser dito é uma coisa que facilita muito a vida do leitor e do professor e a sua também quanto acadêmico e produtor de projetos. E a gente falou um pouco também sobre planta falada. A planta falada, ele falou que ele usa muito, aprendeu muito mais esse conceito no pós-formado. Então, se você não conhece esse conceito, a gente vai entrar aqui um pouquinho mais depois com outros professores que falaram sobre esse assunto, tá? Agrupamento de informações. Gente, é muita coisa legal que a gente conversou nessas lives. Dá pra fazer um vídeo de cada live, olha que interessante, comentando sobre as lives, né? Então, agrupamento de informações é aquilo que eu sempre comento sobre as informações se correlacionarem, as informações se interligarem. Então, ter compatibilização de informação, agrupar, isso faz parte disso, isso faz parte daquilo. Então, tomar esse cuidado para ter uma boa representação no nosso projeto, que linka com a organização e linka com a clareza e a objetividade. Certo? Ele colocou uma outra frase que eu anotei aqui para me contar para vocês. As pessoas compram a sua mente, não o seu desenho. O Ayrton, ele tem um quê muito ligado com o desenho artístico e ele tem toda a razão no que ele fala. Eu acabo sendo um pouco relutante porque eu tenho muita dificuldade em desenhar à mão, mas ele tem muita razão no que ele fala quando ele menciona que o profissional, que o cliente, aliás, que vai vir te buscar como arquiteto, ele não está comprando o que você sabe fazer no computador, ele está comprando o seu conhecimento. O conhecimento, ele é uma porta aberta sem fronteiras para nenhum lugar, né? A gente pode tudo quando a gente tem um bom conhecimento na nossa cabeça. Então as pessoas compram a nossa mente, elas compram a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e não o nosso computador, o nosso software, tá?
Por último, ele deu uma sugestão de referência de graficação. Ele falou os gráficos da Globo, o site da Globo onde dispõe as informações. Ele falou que é lá que ele costuma buscar referências de graficação. Então fica uma dica para vocês. Vamos lá para a segunda live, foi com a professora Fabi. A Fabi é uma antiga professora minha. Ela não é arquiteta, ela é artista plástica com ênfase em design de superfície. Então ela tem um conhecimento um pouco mais íntegro em relação à visualização, e foi isso que a gente conversou um pouquinho na live. O que eu anotei aqui em relação a Fabi, a gente falou muito sobre harmonia. Olha só, falta de harmonia perturba a visualização do espectador, do ouvinte, do leitor daquela sua prancha. Então, o que poderia ser a harmonia? A harmonia pode ser várias coisas, né? Você pode ter harmonia tanto na cor, quanto na letra, quanto na tipografia, mas você ter uma prancha que passa realmente a mensagem que você quer passar harmonicamente, eu acho que é uma das coisas que mais dão prazer para os professores, de fato. E em sequência aqui ela falou, né? Saber a mensagem que você quer passar. A gente não tá falando só sobre arquitetura, só sobre graficação. A gente tá falando muito também aqui nesse momento sobre o que o seu projeto é para o usuário, entendeu? Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque às vezes a gente fica um pouco mecanizado naquela arquitetura quadradinha, no 4, no 3, no 2. Então, tipo, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque a arquitetura não é só isso. Nós somos pessoas que produzimos sentimentos, produzimos sensações nas pessoas. Então, o que o seu projeto quer passar? Tanto para o usuário quanto para o leitor, né? Que tá ali dentro tentando entender o que você tá querendo passar, né? Olha só, eu anotei uma coisa que a Fabi falou, que o cérebro, ele é doutrinado a começar a ler da esquerda para a direita. Então, fica a dica para vocês, sempre que forem começar uma prancha, que a parte mais importante, títulos, comece da esquerda para a direita. Tá bom? Pode funcionar do outro lado também, mas confunde um pouquinho o cérebro de por onde que eu tenho que começar. Teve uma segunda pergunta também que eu fiz pra Fabi, era o que o nosso cérebro enxergava primeiro, né? Qual que era, por exemplo, se existia alguma cor que a gente conseguiria induzir o nosso leitor em relação à programação visual ali, induzir ele a chegar naquela informação primeiro, né? Então ela já me falou que o nosso cérebro, ele gosta de contrastes. O que mais tem contraste é o que ele olha primeiro. Por exemplo, fundo escuro, letra K. Fundo escuro e letra K. Gente! Fundo escuro e letra clara. É o que o nosso cérebro vai olhar primeiro, ou vice-versa. Fundo claro e letra escura. Tava difícil, deu um trabalhinho aqui. Então o nosso cérebro, ele costuma, tipo, se direcionar para onde tem um contraste maior. Então, se você tem alguma informação do seu projeto que você quer dar mais ênfase, você pode usar essa técnica. Ela comenta também sobre texturas, sobre você usar texturas diferentes no fundo da prancha, que isso também pode conduzir o leitor à leitura que você deseja que ele faça. Então aqui eu pedi pra ela o que teria numa prancha ruim. Ela disse que a coisa que ela mais encontra, que é mais comum nas pranchas ruins, é de fato o leitor não saber do que está sendo falado. Por exemplo, não sabe o tema, não tem ênfase do que é o tema, não tem ênfase do que é o conceito, não tem ênfase do que o projeto é, do que o projeto transmite. Então... Cara, não é possível. Esse mercado é na esquina da minha casa e esse carro passa aqui umas 20 vezes por dia. Não tá fácil ser youtuber, gente. Vamos lá. Aí ela falou sobre isso da prancha ruim, de não saber o que está sendo falado, e até ela usou um termo bem engraçado. Do que é que você tá falando? Então, tipo assim, a gente pode se perguntar do que é que eu estou falando aqui e transcrever isso em forma de imagem, de texto, de título, subtítulo e texto. Quem acompanhou o webinário sabe do que eu tô falando aqui, tá? E ela disse que era bem interessante a gente criar nossas marcas dentro da academia. Como assim? A gente criar o nosso projeto conceito, nossa visualização, o que é nosso que marca em um projeto. É um calunga, é uma cor específica, é uma tipografia de arquitetura. Então a gente começar a criar traços marcantes da nossa arquitetura dentro da faculdade. E isso pode facilmente refletir no futuro, tá? Então essa aqui foi algumas anotações que eu fiz da live com a Fabi, tá? Se alguém assistiu e lembra de alguma coisa a mais que eu não acrescentei, pode comentar aqui embaixo, beleza? Professor Pedro. O professor Pedro, ele é um professor de urbanismo, de projeto, de restauro, reabilitação, de edificação histórica. Ele tem mestrado
em educação em restauro e ele faz doutorado também, ele está fazendo doutorado. O professor Pedro tem muita bagagem em relação a vários tipos de projetos e na conversa com ele a gente conseguiu algumas informações bem interessantes em relação, por exemplo, a pranchas de urbanismo, né? O que falta nas pranchas de urbanismo? O que seria bom ter em pranchas de urbanismo para existir uma conexão, sabe? Para existir uma informação mais clara e objetiva. Ele disse que faltam muito ícones, então eu vejo muitas pranchas topíssimas de urbanismo que o pessoal faz, onde eles acrescentam realmente ícones informativos, né? Não necessariamente texto, mas, por exemplo, estamos aqui é um bebedouro, um copo d'água, sei lá, algo assim, sabe? Tipo, de informações mesmo. Linhas de chamada com ícone de informação ali em cima. Então, é uma coisa bem legal de se usar, que a gente acaba deixando de lado. Aí depois disso, eu e o professor Pedro entramos em um assunto de planta falada, que é um conceito que vem muito dessas pranchas de restauro, né? Esse é um modelo do IFAM, que ele mesmo dispõe essa forma de apresentar os projetos, porque projetos de restauro, eles são muito detalhistas, né? Eles têm que ser muito detalhistas. E esse conceito de planta falada, ele trouxe para nossa faculdade, ele também era um professor que me deu aula, né, o Pedro. Esse conceito de planta falada, ele trouxe realmente para a faculdade, para alguns projetos que eu fiz, e eu adotei e eu acho muito interessante, porque você consegue conversar com todas as linguagens através da planta falada, né? Aí eu até pedi pra ele lá na nossa live o que a gente fala na planta falada. Porque às vezes a gente vai lá e só fica enchendo linguiça, não é legal, né? E aí ele deu algumas sugestões, explicar fluxos, falar sobre materiais específicos, alguma questão de zoneamento ou de função daquele espaço ou daquele objeto, ou daquilo que você não consegue encontrar uma forma de expressar arquitetonicamente. Por exemplo, eu dei até um exemplo na live que eu tinha o meu projeto de reabilitação e eu gostaria de deixar disposta algumas máquinas que existiam dentro daquela edificação histórica. Porém, não tinha blocos de AutoCAD que representasse aquilo de fato. Aí eu fui lá e coloquei retângulos, né? E puxei linhas de chamada sendo autoexplicativas. Então, você pode até trocar informações que você realmente não conseguiu encontrar um bloco e transcrever aquilo que você quer transmitir. Você pode usar a planta falada para explicar coisas que você não consegue representar graficamente, entendeu? Aí aqui de urbano, vamos mais um pouco aqui em urbano, que foi uma coisa que a gente conversou muito por ele ser um professor de urbanismo. Ele fala muito que a gente não aprende, não sabe fazer mapas, né? Mapas de figura fundo ou mapas autoexplicativos, a gente tem essa certa dificuldade. E, de novo, ele trouxe o ícone, textos, visuais em 3D que tipo assim, ele até falou assim, não é aquele super render de visual em 3D, mas é onde você consegue mostrar a sua proposta de urbanismo e a volumetria do entorno, né? Então eu também acabo concordando um pouco com ele, porque é uma dificuldade que a gente tem de representar isso de fato, sabe? E ele disse que a prancha de urbano, ela é quase a mais fácil de fazer, porque se você coloca uma boa perspectiva e um mapa de figura fundo mesmo e marca os pontos principais e coloca algumas imagens, pronto, o seu projeto está praticamente explicado ali, né, com uma perspectiva da sua intervenção e um mapa de localização e imagens específicas de pontos do projeto, né. Então ele deu essas dicas aí da prancha de urbanismo e isso me levou até a criar um módulo especial de pranchas de urbanismo dentro do Diagramando do Zero. Até anotei aqui que eu iria ensinar prancha de urbano para os meus alunos. Até a gente comentou sobre essa parte da diagramação, da organização, de você dar essa ênfase para você pensar na sua diagramação antes de você pensar no seu projeto. E ele até comentou que você consegue uma sobra de tempo quando você tem isso organizado, né? Te sobra tempo para pensar só no projeto quando você tem uma estrutura pronta de diagramação. E, gente, por último, o Christian Moreira Brum, que foi o meu orientador de TFG. Hoje, atualmente, ele está na UFPEL. Ele é professor tanto da Faculdade de Arquitetura da FAURB e como também do mestrado. Então, ele tem orientandos aí em várias fases diferentes.
e ele vai ser o meu eterno orientador, né? Eu sempre converso com ele, sempre me comunico muito com ele, e nós tivemos um papo muito legal, e eu anotei várias coisas que o Cris falou pra mim trazer pra vocês também, tá? Primeira coisa que ele falou, nós temos 3 tipos de linguagens de comunicação: a visual, a oral e a de diagramação dentro da arquitetura. Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo minha colinha aqui da live que eu conversei com ele, pra mim não me perder. Então, a gente primeiro tem que aprender, ele deu essa ênfase que primeiro é importante a gente aprender a se comunicar verbalmente, né? A conseguir ter uma ênfase na nossa fala, a transmitir o que a gente realmente quer transmitir do nosso projeto, explicando ele, né? Aí depois vem a comunicação visual, que aí é aquela que a gente desenha, que a gente explica à mão ou enfim no software, no que a gente tem uma facilidade maior de representar, a gente apresenta ali um 3D, uma imagem. E depois vem a diagramação, ele até citou, acaba sendo tipo a alma, né? A disposição de todas as informações com clareza e objetividade, que é o que a gente vem falando desde a primeira live, né, com o professor Ayrton. Então, até tem algumas anotações aqui, ele fala que a oral a gente consegue desenvolver ela exercitando, né? Então, por exemplo, se você pegar o meu primeiro vídeo que eu fiz lá no meu Instagram, e hoje você assistir esse vídeo aqui, obviamente eu tenho muito a melhorar na minha vocalização, na minha verbalização com vocês, mas hoje eu já consigo ter uma postura muito melhor na minha comunicação oral, porque eu tenho praticado, né? Então ele até falou, exercício é você exercitar a sua comunicação oral, é se apresentar pra frente do espelho, apresentar pro pai, pra mãe, pro vô, pro cachorro. Ele sempre brincou assim com a gente na faculdade, que é o exercício, é o treino. Então fica essa dica pra vocês da comunicação oral, que é o exercício. A gente não tem muito o que fazer, não tem escapatória. Aí sobre diagramação, ele falou muito sobre questão de conceito, de criatividade, de clareza, objetividade. E também ele colocou assim pra nós, que foi uma posição que eu pedi dele, se a faculdade não teria que ensinar mais sobre diagramação. Ele até comentou que nós, quanto acadêmicos, devemos procurar essa complementação de aprendizado, né? Que só a faculdade não vai conseguir fazer com que a gente seja capacitado para realmente atuar no mercado de trabalho. Então aí entra os cursos extras, a parte que a gente participa de palestras, a parte que a gente acaba criando o hábito de desenvolver a nossa vida pessoal e, consequentemente, a profissional também. Então ele comentou sobre a diagramação quando eu questionei em relação à grade curricular, que a diagramação ela é uma complementação de aprendizado, que não tem como. A grade de arquitetura já é uma grade muito tensa, já é uma grade muito pesada, então de que matéria que iria tirar da grade curricular de arquitetura para acrescentar essa parte de diagramação? Quem sabe a gente consegue chegar em um denominador comum na graduação e consiga aplicar um pouco mais sobre diagramação, mas no momento é realmente como se fosse uma aula complementar mesmo, não tem muito o que fazer, tá? O Cris veio com ele é uma pessoa muito culta, muito sábia nas palavras dele, e ele trouxe algumas questões pra gente pensar, me colocou a pensar inclusive, né? Ele colocou assim pra mim lá: Ana, eu sempre gosto de perguntar pro acadêmico que vem se direcionar a mim em relação à diagramação, a primeira coisa que eu pergunto pra ele é se o seu projeto se comunica sozinho. Cabe a vocês agora refletirem sobre isso. Você consegue que o seu projeto se explique para uma pessoa que não te conhece, que não sabe qual é a sua proposta? Ele fala por si só? Ele expressa o que ele é, o que ele transmite, o que ele precisa ser de fato? Como que é isso? Eu preciso que vocês reflitam sobre isso, porque é muito sobre o que eu falo, de que a gente tem que conseguir que uma pessoa totalmente leiga entenda a nossa mensagem, sabe? Entenda o que a gente está querendo passar com aquele projeto. Entenda a sensação que a gente quer que ela tenha dentro daquela proposta, entende? Então, fica aí a reflexão, se o seu projeto se comunica. Ele falou muito sobre evitar vazios em pranchas, né? Que esses vazios nas pranchas a gente acaba fazendo muito, e é um erro muito comum, e vazios assim desnecessários que poderiam ser preenchidos com informações úteis. Quem assistiu o webinário sabe exatamente do que eu tô falando. Olha só, ele trouxe um outro ponto que é bem marcante pra gente refletir: levar informações cirúrgicas. O que seria esse termo?
Ele fala muito sobre essas informações cirúrgicas no sentido da gente conseguir mandar a mensagem pontual, direta, objetiva. Por que cirúrgica? Porque se você vai no mais ou menos na cirurgia, dá erro, né? Dá ruim, você mata o paciente. Então ele fala da informação cirúrgica justamente para obter clareza e objetividade no que a gente for transmitir de informação para o nosso leitor, para o nosso cliente. Notei também que a gente falou bastante sobre a 6492, né? Então a 6492, para quem não sabe, é uma NBR de graficação, representação gráfica, graficação. Eu comentei com ele que há muita confusão nesse assunto de diagramação de prancha, que em relação à diagramação e representação gráfica, né? Então eu acabo sempre dando ênfase na 6492 porque ela é uma norma que realmente só vem falar sobre representação gráfica, sobre o que você pode usar, o que você deve, o que você não deve, o que é melhor e o que é pior para sua prancha. E a diagramação, ela vai mais para a alma, né? Ela vai mais para o sentimento do que o seu projeto é e que o seu projeto transmite. Ó, ele até colocou alguns outros pontos que ele falou. Saber se o projeto tem propósito, né? Então, às vezes, falta a gente expressar o nosso propósito dentro dos nossos projetos. Então, a gente precisaria aí ter um pouco mais de consciência do que o nosso projeto é para as pessoas conseguirem realmente entender a nossa mensagem. Eu tô sendo um pouco redundante em algumas coisas, mas é porque são realmente necessárias de serem ditas, né? Então você percebe que eu conversei com 4 professores diferentes e os 4 professores me direcionaram na mesma ideia de clareza e objetividade, certo? Uma outra coisa que o Cris falou, que marcou muito pra mim na live, ele colocou assim: eu também pergunto muito pros meus alunos como nasceu isso, da onde surgiu esse projeto, do que você partiu. Então eu sinto que pela fala dele falta muito a explicação, né? A evolução, a ideia de conceito mesmo, inicial de projeto, né? As representações iniciais, da onde que nós partimos, quais foram as nossas referências, quais foram as primeiras ideias volumétricas, da onde que aquela ideia surgiu. Então talvez falta muito essa parte de comunicar ao nosso leitor da onde nasceu o nosso projeto, né? Então é tudo questão de comunicação realmente. Ele falou aqui, por último, né, pra não ser menos do que o Christian, deixa eu ver se é a última mesmo. Sim, a última coisa que ele falou assim, ó, que a gente precisa ter o planejamento, que entra na organização, na objetividade e na clareza, certo? Ele colocou assim, a frase foi a seguinte: compreender para si a mensagem antes de querer que outra pessoa compreenda. Você realmente compreende a mensagem do seu projeto? Você realmente tem claro e objetivo o que o seu projeto está transmitindo? Se você não tem, então primeiro você tem que se entender, porque depois você vai conseguir transmitir essa mensagem. Até ele falou uma frase: a arquitetura é poesia, né? A arquitetura é conversa, não é porque são traços que eles não falam, entende? Então, ele citou isso como um bom ponto de primeiro a gente entender o projeto para depois a gente transmitir o que o projeto é para o outro. Então, pessoal, é isso. Eu vim falar um pouquinho sobre várias coisas que a gente falou nas lives. Eu acho que dá muito pano para manga esse assunto. Foram 4 professores incríveis, fantásticos, 4 professores que eu tenho uma admiração imensa. O professor Ayrton é um grande amigo meu, um colega profissional, a gente fez muitas parcerias juntos e eu descobri que ele tem o dom de ensinar, então eu quis trazer ele pra cá porque eu sei do dom da criatividade que ele tem também. A professora Fábia é uma pessoa excelente, um alto astral incrível, essa live tá lá gravada. O professor Pedro, ele tem uma bagagem em relação a todas as especializações que ele fez, a bagagem que ele traz dentro de conceitos que ele usa é muito interessante, tá? Também está lá no meu Instagram essa live gravada. E o professor Cris, que é o meu mestre, o meu guia, o meu orientador na vida, eu brinco com ele que não é só de TFG, foi da vida mesmo, e veio falando palavras muito sábias para nós fechar esse compilado de informações com pessoas que estão ali do outro lado.
da nossa vida, né? São as pessoas que chegam e recebem o que a gente está passando. Então eu trouxe eles para justamente a gente conversar sobre diagramação e eu, como acadêmica ainda, entender o que eles gostam de ver para mim transmitir para vocês a melhor mensagem possível. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais um vídeo que a gente faz aqui pro canal. Eu acho que aqui é um conteúdo um pouco mais denso de informação, tá? Então a gente levanta aí essa pulga atrás da orelha, né? O que os nossos professores pensam vai ser o título do nosso vídeo. Então, pessoal, seria isso no vídeo de hoje. Eu trouxe um compilado das informações de todas as lives que a gente fez na semana passada. Se você quer assistir alguma live, a única que não está salva no meu Insta é a do professor Ayrton, infelizmente. Mas as outras estão lá, conteúdos ricos de pessoas que estão do outro lado da nossa situação, pessoas que estão na posição de receptor da nossa mensagem. Então eu trouxe eles justamente para vocês conseguirem ter mais clareza do que vocês podem fazer que os seus professores vão gostar, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou mais interessante, o que você não esperava partir de um professor. Beleza? Um beijão pra vocês e até mais!